Whitson Guimarães ele vai falar sobre rompendo a barreira do som, estratégias para passar da compreensão escrita à compreensão oral. E a proposta: você entende bem o idioma quando lê, mas tem imensas dificuldades com a compreensão oral? Você tem pânico com a ideia de tirar as legendas ou tem vontade de finalmente acompanhar o seu podcast preferido? Saiba hoje quais são as técnicas que podem ser utilizadas para tornar mais suave a sua transição da fluência escrita para a fluência oral em um idioma. O Whitson, ele é baiano, atualmente vive em Belo Horizonte. Ele começou a estudar idiomas desde o ano 2000 e, na época, na comunidade virtual chamada Unilang. No início contava com os idiomas mais comuns, mas sem um método, necessariamente, e acabou levando à desmotivação e parada em 2006. Mas em 2012, ele voltou com ânimo total e várias técnicas de poliglotas para estudar novamente. E desde então ele estuda idiomas sistematicamente todos os dias. É um dos membros mais atuantes no A Language Learners Forum. E ele mantém um tópico atualizado em todos os dias no seu estudo de 15 idiomas diferentes. Edson, vamos lá. Tá. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui. Obrigado por ter aceito o meu convite, meu autoconvite, Juliano. Enquanto o Juliano não abre. Então, vou retomar um pouquinho o que o Igor adiantou. Eu comecei a me interessar por idiomas em 2000. Eu li o livro O Mundo de Sofia, descobri que não era um livro americano ou britânico, que era um livro de um autor norueguês. Fiquei fascinado pela Noruega. E desde então eu pensei, eu quero isso para minha vida. Na época, a gente não tinha essas facilidades de hoje com rede social, web 2.0. Então, foi meio aos trancos e barrancos. Foi aquela coisa, você estuda francês, espanhol, italiano, vai no embalo, porque são parecidos. Você já começa lendo no idioma. Quando eu cheguei no alemão, para falar igual em Minas, garrou. Então, aí eu fiquei desmotivado. Eu não sabia como continuar depois que eu estudei o primeiro livro-texto de alemão. Então, 2000, 2005 foi o caos, aquela história de um pouco que o Pedro falou, queria aprender tudo ao mesmo tempo, queria abraçar o mundo. Eu fiz um caderno, eu gostava de pintar as cores das bandeiras, ficava mais tempo nisso do que estudando, né? Então, não foi muito para frente, tinha algumas tentativas que acabaram voltando. Aí, 2006, 2010, eu tinha acabado a faculdade, pensando em fazer da vida ainda, então deixei um pouco de lado os idiomas, até fiquei um pouco com música. Tem um programa de rádio lá na Rádio FMG, que a gente só passa música de países de língua não inglesa. Então a gente começou em 2006 e ele existe até hoje. E eu me dediquei mais a isso nessa época. Então eu pensei, será que é o fim do meu estudo, da minha aventura poliglota? Então, cortando em 2011, o André da China, eu pensei, vou voltar devagar. Então, na hora do almoço, eu comecei a estudar mandarim. Com o Assimil também. 2012, eu já me organizei melhor, pensei, eu vou voltar agora. Não vou deixar os idiomas interferirem na minha carreira e nem o contrário. Aí que foi aquela história, eu já peguei o mandarim. Em 2012 eu fui um pouco ousado demais. Retomei o francês, comecei com mais 3 do zero, o georgiano, o norueguês e o russo. E aí embolou de novo. Eu pensei, eu não vou cair nos erros do passado, né? Mas segurei. Agora eu vou demorar a acrescentar novas línguas até eu estabilizar com essas aqui. Em 2013 eu comecei o papeamento, porque que é uma língua que a gente chama de transparente, que você já entende de cara, como o português, como o espanhol e o italiano. O papeamento é um idioma crioulo de base espanhola e portuguesa. E, inclusive, eu viajei para Aruba e Curaçao, então isso me motivou. 5 meses antes, eu estudei e cheguei lá, pelo menos, para brincar um pouquinho, né? Começa a surpreender o pessoal lá, que eles não esperavam alguém brasileiro falando papeamento, né? E aí, 2015, aí voltei com o alemão.
O norueguês me ajudou a superar o trauma do alemão, com a bagagem de vocabulário, com as raízes comuns germânicas. Falei, agora vai. E o italiano também, questão de viagem. Voltei mais com método para o italiano agora. 2016, o estoniano, aí comecei do zero, aí fiquei, agora vai ser no máximo 1, 2 novos por ano. 2017, o grego e o... Não li o grego mesmo? O grego e o espanhol, voltei ao espanhol de onde eu tinha parado, tenho que aprender a falar corretamente ainda está muito portunhol. Depois o indonésio e o hebraico. E este ano o Guarani. O Guarani eu estou com uma outra abordagem, aprender muito mais voltado para... É um meio que Speak from Day One, voltado para redes sociais. Ainda está meio devagar. Inclusive estou achando mais difícil do que o georgiano. Então, uma coisa que eu tive que aprender na raça foi como fazer exatamente essa ponte de entender o idioma falado. Por que eu lia o texto em francês tranquilamente e não entendia nada do francês? Qual é o tipo de método eu posso fazer para poder chegar a quebrar essa barreira? Eu brinco que isso é uma das chamadas, a gente chama de epifania. A gente vai estudando, chega um dia e fala, olha, eu entendo agora. A gente tem a epifania da língua escrita, que é interessante, que é um deleite intelectual, racional, mas quando você começa a entender um idioma falado, até brinca, é como se você começasse a acessar o inconsciente coletivo daquele povo, daquele idioma. Então, até hoje, ainda uma das sensações mais reconfortantes no estudo do idioma é isso. A gente fala que clica. Olha, agora, penei naquele podcast, agora já estou começando. Isso aconteceu há um tempo com o alemão, agora já consigo entender o alemão. E, basicamente, quando você não entende o que o outro fala, ainda que você consiga entender lendo, são 3 aspectos que entram. Eles falam muito rápido. O que é falar muito rápido? A gente vai ver. Não conheço essa palavra, realmente vocabulário, ou o que ela falou mesmo, aí fonética, conseguir entender os sons, os pares mínimos. Os pares mínimos uma abordagem na fonética, você começar a diferenciar palavras só por um fonema. Por exemplo, casa, caça. Só o S e o Z. Sonoro e surdo. Então, quando você estuda uma língua muito rica foneticamente, diferente do português, é vantajoso você fazer esse tipo de abordagem. Inclusive, tem decks para o Anki que você pode trabalhar só com isso. Contraste seria um pouco mais amplo, além dos pares mínimos, pegar outras terminações também, outras partes da palavra. No caso, pode incluir os tons. Aqui eu acho que é no sentido de o que você achava que era isso, na verdade é outra coisa. É a famosa história da música. Música nem sempre até o próprio falante nativo entende. A gente tem exemplo do trocando de biquíni sem parar, ou é você que é mal passado que não vê, né? Então a gente não ficar frustrado porque não entende a música no idioma estrangeiro, que esse é um dos últimos passos, assim. Então o que eu também levei em conta? A escuta massiva, horas e horas e horas, no finalzinho vou falar disso também. E é uma técnica dos que eu mais gosto, que é ouvir lendo, é o listening reading. Você botar lá o play do podcast, do audiolivro, pegar o texto e pegar a tradução, se a tradução te ajudar. E você aprender a palavra simultaneamente na forma escrita e na forma oral, e não deixar... Aconteceu comigo no francês, que moi, ou, são totalmente diferentes na forma escrita da forma oral. Então, você não deixar esse gap se esticar tanto. Então, o que eu entendo, mas não compreendo? Tem língua que foneticamente é mais fácil. Eu tenho dificuldade principalmente com vogais. Quanto mais vogais diferentes, por um lado mais bonita a língua, mas mais difícil meu cérebro captar esse contraste. Por exemplo, o georgiano só tem 5 vogais, A, E, I, O, U. No norueguês tem E, U, I, e por aí vai. Então, é mais complexo para mim. Então, se eu fosse um linguista, fosse transcrever o georgiano, eu acharia muito mais fácil do que transcrever o norueguês, independente de eu entender o conteúdo semântico ou não. Por
Por exemplo, ou em georgiano, Gamar Joba. Gamar Joba. Sucesso, Sarmateba. Então, são relativamente... É uma língua clara, é tipo um italiano, de certa forma um grego. É uma língua mais acessível foneticamente. E também o contraste do francês e do alemão. Eu sabia que quando eu começasse a entender o vocabulário do alemão, eu ia acompanhar com a fonética, porque eu escutei alemão desde o início, e o alemão, não é, pelo menos o padrão, não é tão difícil assim de captar foneticamente. O vocabulário a gente já entra nas técnicas de preferência de cada um. Transparente para opaca é aquela história. Você não vai estudar um italiano, para quem já fala português e espanhol, da mesma forma que você vai estudar um russo. Da mesma forma, eu já falo sueco, eu falo norueguês. O sueco, para mim, eu já entendo. É como se a gente fosse estudar espanhol. Eu pegar um texto sueco, eu já sei ler. Então, eu não vou precisar começar do zero, assimil lição 1, ou então eu vou passar muito mais rápido nesse processo. Então, a gente não pode se frustrar de você pegar um idioma opaco e não estar conseguindo o mesmo resultado que você teve no seu idioma latino, que você aprendeu rápido. Não é bem assim, uma coisa que também demorou para eu internalizar, mas é uma realidade. Tem ali o Space Repetition Sheet, Anki Memrise. Eu, particularmente, eu não gosto desse que não tenham frases, que tenham só palavras isoladas, eu acho que não me ajuda muito. Eu prefiro os baseados em frases, que são o Close Master, que ele tem uma coisa gradual. O Anki, ou Memrise, eu não vejo uma sequência, eu não vejo um curso. Eu gosto de uma trajetória. Saber se eu estou no início, se eu estou no final. No Close Master, você pode escolher só as 100 palavras mais frequentes, as 200, 300, 500. No Duolingo, você tem a árvorezinha. E esse Speakly é tipo um prêmio do Duolingo. Ele tem uma parte bem legal, que é tipo as stories com entrevistas, com diálogos montados na hora, né? É bem... Como é que fala? Ele não tem aquelas frases que o Pedro mostrou, o cachorro da vizinha comeu meu livro. É só coisa mesmo do dia a dia. É só linguagem bem autêntica. Mas, por mais que tenha técnicas, não tem como fugir do time on task, ou bunda na cadeira, ou fone no ouvido. Então, escutar horas, centenas de horas. Isso que entra a importância dos podcasts, por exemplo, que você consegue ouvir no seu tempo livre, né? E outra coisa também, você percebe que quando você começa a se desafiar para ouvir, você percebe que você não lia tão bem assim. Então, se você acha que lê espanhol, o que acontece? Você entende pelo contexto, principalmente se for um texto técnico, que é mais comum vocabulário. Mas quando você... Igual eu estudei francês, li muito em francês, e voltei para o espanhol anos depois. Olha, meu espanhol não era tão bom quanto eu achava. Tinha muitas falhas que, por mais que eu tenha o bônus de 89% de palavras em comum com o português, o meu francês hoje já melhorou, já tem uma cobertura de 90 e tantos % de um texto em francês que eu não tenho ainda no espanhol. Então eu tenho que repetir o que eu fiz no francês com o espanhol agora. Ou você pode focar em adquirir vocabulário só lendo ou só ouvindo. Só ouvindo já seria no intermediário para avançado, que você conseguir aprender vocabulário só ouvindo. O que é prontidão ameaçada? Você conseguir processar a informação na velocidade necessária para manter o diálogo com o nativo, para manter o seu entendimento do texto. Então, essa coisa de você entender lendo e não entender ouvindo, também tem esse fator em mente. Ou seja, eles falam rápido demais, por quê? Porque o tempo que você acabou de processar aquela frase, ele já chegou na outra. Então, você pega um alemão que o verbo está no final, você esperou o tempo todo para chegar no verbo, aí você vai remontar a frase na sua lógica, talvez, do português, se você não tiver tão com prática. Ele já está em outra frase. E como que a gente aprende a pegar o fio da meada? Também com muita exposição, escolhendo o material certo, adequado ao nosso nível. Que é fácil de se ler, difícil de escutar. O ideal é que a gente ouça textos que tenham 90% de cobertura. Então, se o texto está fácil para você ler, escute. Nem que seja colocando no TTS do Google, mas
Não pense assim, eu só vou ouvir um texto que eu possa aprender alguma palavra nova interessante. Não, pelo menos comece com textos relativamente fáceis para a leitura, para treinar o seu ouvido, treinar a sua prontidão para conseguir acompanhar o idioma. Seria o que? Conhecer aquela velha palavra numa nova roupagem. Aprender, principalmente no inglês, que a ortografia é bem irregular. Agora sim você vai aprender como se pronuncia aquela palavra. Escuta massiva mais uma vez para reforçar. Aí não posso esperar, eu quero speak from day one, listen from day one. Tudo bem. Voltando, que fique fácil de ler, ouça. Você pode fazer até... Está começando a ficar monótono porque está fácil, mas você quer continuar treinando, principalmente por causa do vocabulário, dá uma acelerada. Vai no seu player lá, eu uso o SM Player. Ele é bom, inclusive, para pôr legenda dupla. Dá uma acelerada nele, põe 1.2 de velocidade, que aí vai te ajudar. O alemão eu só ouço acelerado em 20%. Uso audiolivros. E tem um problema que eles são curtos, eles são reduzidos, então eu perco, aí eu perco o fio da meada. O texto está 3 páginas depois, aí eu tenho que parar, e tem esse probleminha do alemão. Mas o fato de eu acelerar, aproveitando que o alemão foneticamente é mais digerível, eu tenho obtido ganhos com essa aceleração. Ouvindo o audiolivro, que é muito narrado, está ouvindo ele um pouco mais rápido. E tudo entra questão crucial na escolha do material. Então, quando você está no material certo para o seu nível, você consegue treinar a escuta, você consegue adquirir vocabulário e você consegue entender o texto, a situação, principalmente séries, de uma maneira que você se coloca na situação do autor e você pensa, olha, nesse contexto ele usa essa frase, eu posso fazer isso também. Você começa a tomar o falante como referência e trazer essa frase para o seu vocabulário ativo, ou pelo menos ter essa intenção. Falando disso. Isso aqui são 3 abordagens para a escuta. Com relação à atenção. Escuta intensiva, leitura também tem essa abordagem. Escuta intensiva. Eu vou pausar para ver o que eu não entendi, eu vou voltar ao que eu não entendi, eu vou pegar palavra por palavra, eu vou parar, olhar o significado de uma palavra, eu vou pôr uma legenda, vou pôr uma transcrição se eu não entendi. Isso é intensivo. É um trabalho que a gente faz dentro de um contexto de estudo mesmo, sentado lá, geralmente. Né? Que tipo de material? Livro-texto, você lá, o seu diálogo do Assimil, do Colloquial, do Linguafone de antigamente. Podcast com transcrição. São raros, mas tem alguns. Séries pausando. Você ouve um pouco, parou. Principalmente séries policial, que não tem muito diálogo. Dá para fazer isso aqui melhor, de ir pausando. Ditado, eu particularmente não uso, mas tem gente que gosta de colocar... dar o play lá antes de ler e tentar transcrever. E esse é o site Lyrics Training, que é só de... tipo um close master de música. Eles carregam a interface do YouTube, vai aparecendo a letra embaixo, com lacunas você tem que completar. Então é um treino bem fonético mesmo, você saber o que foi falado ali. Depois você pode pegar a letra, estudar, mas lá é para treinar quase uma transcrição também, mas ajuda muito também. Extensiva já seria, eu até gosto, mas tenho mais facilidade em colocar na minha rotina, seria sem preocupar de entender tudo, num contexto mais tranquilo, mais relaxado, pode ser até no seu lazer, a sua série, por exemplo, assistindo Dark em alemão, ainda estou pegando um pouquinho da língua. Então seria os audiolivros sem texto, que quando você já está conseguindo entender, é um passo muito bom, dali em diante você consegue chegar num nível avançado. Os podcasts sem transcrição, séries sem legenda e o som de fundo. Uma coisa que eu faço, por exemplo, em georgiano. Não tenho, as séries georgianas mesmo não tem legenda, então eu deixo de fundo lá. Tem hora que eu presto mais atenção, tem hora que menos. Eu confesso que não tanto quanto eu deveria, mas ajuda principalmente a parte fonética. O que seria semi-intensiva? Uma série com legenda, você treinando a sua disciplina para não
focar só na legenda. Então, esse player aqui, que é o SME Player, ele comporta 2 legendas. Então, o que eu faço? Estou assistindo uma série norueguesa que chama Heimebane, que saiu como Home Ground. É uma técnica de futebol. Eu tenho a legenda em norueguês e a legenda em inglês. Aliás, que até em português também, não me lembro. Então, eu estou pegando a essência do método Assimil, que é basicamente escuta e leitura e escuta, e estou prolongando ele. Então, assim, não tem um Assimil intermediário, o meu intermediário é uma série com legenda dupla. Se você focar mais na legenda, você vai aprender vocabulário, vai aprender um pouco de fonética. Se você focar mais na tradução, você vai aprender mais vocabulário do que fonética. E o ideal é você ir com o tempo. Isso vem com o tempo, isso vem com o treino. Você se acostumar a ler as 2 legendas e ainda ouvir. Mas dá para chegar lá também. Ou dá para pegar os primeiros 10 minutos focando mais em ouvir, depois mais em aprender vocabulário. Mas para aprender vocabulário, assim, é um método que funciona bem. E a leitura escuta, você reproduz com podcast, com transcrição, com os audiolivros. Muitas vezes tem audiolivro intermediário, que você consegue sair do básico, ou o método Assimil equivalente. Eu, particularmente, uso muito mais audiolivro com tradução e ouvindo, e tenho tido bom resultado. Então, para cada momento do seu aprendizado, tem técnicas mais úteis do que outras. Então, o começo realmente seria o nível A, mais técnicas intensivas, a não ser no caso do idioma transparente. Você pode começar a aprender espanhol e ler um romance, beleza, mas é importante não deixar de lado as técnicas intensivas, você parar mesmo e entender o contexto de uma frase toda no idioma que você está estudando. Chegou no intermediário, vai alternando. Pode usar também a semi-intensiva, vai começando a botar um podcast, mesmo que você não entenda tudo, para se acostumar a absorver aquela quantidade de vocabulário no idioma, de áudio do idioma. Seu cérebro se acostumar a ouvir aquele idioma por mais de 20 minutos. E quando tiver no nível C, ter cuidado para voltar também para a técnica intensiva para parar as arestas. Pegar, de repente, começar com textos técnicos para preencher as lacunas de vocabulário técnico, quem quer trabalhar com tradução. E não deixar de lado. Foi um dos erros também na minha trajetória. Agora eu larguei os livros. Agora é só material nativo, só native material. Não é bem assim. Inclusive a gramática, eu gosto de voltar também do nível B para o C para poder aparar as arestas. Agora os casos. Essa parte é até mais ilustrativa, mas não tem, a teoria já passou. Francês. O francês começou desbalanceado. Eu lia tudo e não entendia. Eu não tinha conhecimento do francês, da relação fonema e som do francês, da ortografia do francês, da linguagem, da língua falada francesa, que é uma outra gramática da língua escrita, da questão da diglossia. Então, o que eu fiz? Descobri que eu não entendia tudo também do que eu lia. Fui lá, peguei não foi Pequeno Príncipe, foi um outro. Candide. O primeiro que eu peguei foi de Voltaire, Candide. E eu vi que só ouvindo era difícil aprender palavras novas, porque a diferença da linguagem também pegou. E aí, como que é melhor começar a ouvir seu primeiro texto, assim, quebrar o gelo? É bom começar com linguagem estruturada. O que é linguagem estruturada? É um texto praticamente lido. Então, ele ainda tem o esquema da linguagem escrita e está bem na sua zona de conforto ainda. E, por outro lado, você começa a entender. Então, isso te motiva. O que é um documentário? Até costuma ter legenda. Esse é feito em Jornal Français Facile. Os audiolivros com os textos. Realmente tem até audiolivro de não ficção, que é até mais tranquilo, dependendo do assunto. Então, beleza, começamos, botamos o pé na água com linguagem estruturada. Depois, série dublada. Por incrível que pareça. Eu não estou acessando a cultura do país, mas vai te ajudar muito. Você está doido para ver aquela série, assista em alemão dublado, assista em francês dublado, mesmo você pondo a legenda. Então, porque a voz do dublador é mais adestrada, mais redondinha.
tem termos mais internacionais, e eu queria assistir essa série. No caso foi Ghost Whisperer. Eu queria assistir todas as temporadas. Na primeira temporada tinha legenda, na segunda, ainda um pouquinho depois, foi embora. E é isso que acontece. A gente vê isso. Eu vi outras pessoas falando, dando esse depoimento, e eu achava que não era bem tão fácil assim, mas acontece mesmo. Por quê? Porque série e não filme? Porque a série tem a situação que se repete e tem as vozes dos atores que é conhecida, que vão ficando conhecidas, e também tem uma trajetória linear. Então você tem mais dicas para te ajudar na compreensão oral. E no momento inicial isso é importante. Então, como é que eu comecei? Comecei a série dublada com legenda dupla. Depois tirei a legenda língua 1, que seria português, ou dependendo do inglês se não tiver português. De vez em quando ainda vinha com a legenda em português para eu focar mais na escuta. Eu ler rápido a legenda em português, questão de microsegundos, e focar em ouvir a frase toda. Então, o que eu falei familiaridade com voz, atores e trama, e uma escuta mais dirigida. Você escutar o texto parecido ou similar ao longo do tempo e você ganhar esse efeito meio que de atacado, de economia de escala. Então, e para testar as séries nativas, eu procurei saber primeiro quais tinham legendas. Acabei encontrando. O que eu estava falando de BG, eu comecei, todo mundo vendo Game of Thrones. Eu comecei a ver, não gostei, não tinha saco. Aí baixei em francês, coloquei lá no computador, no Play, minimizei, estou lá fazendo outras coisas e ouvindo Game of Thrones. E não é que me ajudou bem com o francês. Não lembro o que acontece mais na série, mas se viu. Então, nesse caso, funcionou. Mas no caso, por exemplo, do georgiano, como eu não era fluente assim na leitura, não adiantou eu ficar só ouvindo de BG. Então, eu continuo ouvindo só para treinar mesmo a parte fonética. Séries nativas, como eu tinha falado, aqui é Marseille, Les Bleus, é uma série antiga, mas que eu gosto muito, e Fais Passer, Fais Passar é uma série de comédia. Drama costuma ser mais acessível, drama e policial, e comédia é mais difícil, porque tem toda a bagagem cultural, né? Mas quando você também começa a entender, a rir das piadas de uma série estrangeira, também é muito gratificante. Filme, eu meio que me forcei, falei, eu vou dar um tempo nas séries, porque eu tenho que entender filme também. Então, comecei a assistir muitos filmes em francês, um atrás do outro mesmo, vi um site com indicações, e as séries ficaram sendo a minha recompensa. Olha, quando eu tiver assistido uns 100 filmes, eu vou voltar com séries, que são as que eu gosto. Então, passei dos 100 já, agora eu voltei com a série, estou assistindo Fais Passer, Fais Passar. Mas esse tanto sei que é Les Orfèvres, Les Scaphandres de Le Papillon e Le Père Noël est une ordure. Nos podcasts sem transcrição, para mim, como eu já tinha conquistado mais ou menos essa fluência, eu pensei, agora eu quero alternar temas. Então eu quero um podcast que não fale só de saúde, ou só de política, ou só de economia. Eu gosto muito desse aqui, é Gambian vous fasse. São sempre entrevistas, sempre com temas progressistas, com temas atuais, assim, não só na verdade, mais de comportamento, de sociedade. Então tem me dado uma boa bagagem. Mas voltei também para os livros-texto. Para quê? Para me qualificar com relação a esse Streetwise French, é o francês bem coloquial. Tá? O livro é um microclima. O livro ele força um pouco a gíria, a questão da gíria e do slang, né? Mas te ajuda. No caso do Streetwise French. O Colloquial French Grammar foi mais para entender, por exemplo, o francês padrão. Que fais-tu? Seria a negação com inversão sujeito-verbo. Aí tem a negação mais com essa partícula expressiva, qu'est-ce que tu fais? E tem o francês coloquial, que é tu fais quoi? Trazendo para o português, a gente não fala que faz você, mas a gente fala o que é que você faz, e no dia a dia a gente só fala você faz o quê. Então, o francês coloquial, na gramática, ele caminhou para uma linha muito parecida com o português coloquial brasileiro. E eu tinha essa noção, eu pude confirmar estudando esse livro aqui.
Agora, voltando ao caso do inglês, no inglês aconteceu uma coisa parecida com o espanhol. Como eu avancei tanto no francês, eu comecei a perceber, comecei a saber o tanto que eu não sabia do inglês. Por mais que eu já tivesse feito o curso todo, usasse o idioma, mas eu comecei a me dar conta das lacunas. Eu percebi que eu tinha que melhorar principalmente meu listening. Então, agora, nesse momento aqui, que eu conquistei o objetivo com o francês, agora eu sei o que eu preciso fazer para melhorar meu inglês. Não dá para deixar no piloto automático mais. Ou seja, eu já entendia melhor o francês falado nessa época do que o inglês. Mas eu ainda lia melhor em inglês pela questão de convívio mesmo. Mas também não queria assistir série em legenda em inglês. Daria para isso, porque assim, a legenda, eu iria ler a legenda muito rápido e não iria escutar, no caso do inglês. Então, o que eu fiz? Eu também fui muito um pouco pela linha do BG. Peguei uma série que tinha muitas temporadas, que eu achava legalzinha, mas não era aquela paixão que eu queria assistir, e tô lá. Quando dava, eu via, mas quando não dava, eu só ouvia. Foi essa aqui, ó, Touched by an Angel. Quanto mais boba, mais simplória, melhor, porque o vocabulário é mais do dia a dia. Não tem vocabulário de ficção científica. Então, a gente consegue o efeito de narrow listening, ou seja, ouvindo sempre os mesmos tópicos. E aí voltei também para os livros textos do inglês. Depois que eu vi que eu estava começando a desembolar o listening, agora eu vou ser um pouco mais técnico. Então, esse livro aqui eu acho me ajuda bastante como entender o inglês falado, e fala muito de como todas essas supressão de fonemas que você vê que eles acham que eles não fazem, mas que eles fazem no inglês falado. Ele dá a dica de como abordar isso, como começar a prestar mais atenção e descobrir por que você não está entendendo. Você espera que seja a linguagem escrita, mas não é bem assim. E esses também são um vocabulário mais autêntico. Speak English like an American, speak business English like an American. Também passei para outros dialetos. Então assisti uma série que tem um ator australiano e ouvi A Menina que Roubava Livros. Também um livro que eu queria ler, não estava conseguindo encaixar na agenda, então vamos para o audiolivro. Só um comparativo. Mais ou menos eu tenho por baixo 1000 horas de consumo de material em francês, de áudio em francês. Entre filmes e podcasts, e séries também. Em inglês eu acho que eu não chego nem a 200. Então, isso explica por que meu francês é tão melhor nesse aspecto do que o meu inglês. Então, por mais que eu tenha partido de um patamar maior no inglês, por ter feito aula tradicional, mas com base nas técnicas que eu apliquei no francês, eu vi onde que eu poderia melhorar. Eu vi que faz diferença o tempo aplicado também. A partir do momento que você encontrou o material ideal, vai embora. Realmente, 1 hora por dia se der, ou se não só meia hora, e vai embora mesmo. Então, para ter uma ideia, eu acompanho aquele podcast francês que ele não é estruturado, ou seja, são diálogos, são pessoas com sotaques diferentes, muitas vezes, temas diferentes. E é mais fácil entender esse podcast do que um outro podcast em inglês que o cara lê texto de blogs e o sotaque dele é bem padrão americano. Então, o de francês, pela minha bagagem, é mais fácil de entender do que esse de inglês. Por mais que o gênero do inglês seria mais fácil, que é um texto praticamente lido. Agora seria o 3, desculpa. Mas agora o norueguês. O norueguês eu estou um passo atrás. Não consigo pegar um podcast norueguês e deixar embora, me divertir só de ouvindo. Ainda não entendo tão bem assim. Seria uma pré-fluência. Então, realmente não estou fazendo isso no norueguês. Não estou ouvindo podcast direto. Ainda estou na parte do audiolivro, com texto, com tradução da parte da série. Isso eu falo até para não me frustrar. Não achar, porque tanto tempo estudando, não, mas tem essas etapas. É uma língua mais longe, mais distante do português do que o inglês do que o francês. Ou seja, os desafios, muitas vogais, a questão do dialeto. Você pega uma série norueguesa, você tem 4, 5 pessoas, uma de cada região da Noruega, cada uma fala seu dialeto, não tem legenda embaixo para os noruegueses entenderem, e boa, vai embora.
Mas, por outro lado, eu tô mais criterioso agora no audiolivro, estou prestando mais atenção. Como eu tenho menos palavras para procurar agora, meu vocabulário melhorou, eu posso me dar o luxo de parar alguns segundos e pesquisar 3, 4 palavras por página, que eu não tinha quando eram 20 na página que eu não entendia. Aqui eu falo, as séries são só com dialeto, só com legenda. Tá. Como é que está o tempo aí, Juliano? Ah, não, está de boa. Então, eu não atingi aquela cobertura ótima de vocabulário, eu não pego um texto em norueguês e leio tranquilamente. Eu leio decifrando algumas palavras pelo contexto, até pela raiz. Aí eu paro para decifrar. Eu não leio automaticamente. Até por isso eu não entendo ainda tão bem. Então, não é questão de eu me frustrar. Eu preciso saber identificar quando que eu posso ter essa cobrança de eu já deveria estar entendendo esse podcast. Não, se eu não estou confortável com o texto escrito, eu não vou entender o texto falado. Eu estou falando confortável. Eu posso entender, ler com um pouquinho de força, assim, mesmo sem consultar dicionário, mas parando, e eu não vou conseguir entender o texto falado. Mas quando tiver automático, aí sim, eu posso me cobrar de agora eu tenho que começar a entender o podcast. Falando, até então, a minha escuta de podcast vai ser limitada. Qualquer atividade extensiva, sem apoio, sem tradução ou texto, vai ser limitada. Mas qual vai ser a minha estratégia agora para o norueguês? Fazer leitura extensiva para ganhar volume. Por mais que eu esteja fazendo leitura semi-intensiva com audiolivro, com texto original e com tradução, eu volto e meia, eu pego um artigo em norueguês agora com a questão das queimadas na Amazônia, eles estão assim, em polvorosa. Né? Então, textos sobre a Amazônia, sobre o governo, de sites noruegueses, então já tem um vocabulário de referência, já sei de quem estão falando. E agora sim eu estou pesquisando, olhando coisas no dicionário. Não dá para olhar coisa no dicionário quando você, numa página de 300 palavras, 50 você não conhece. Agora tem 3, 4, aí sim. Então, o que fica de principal é a escolha do material é muito importante. Você saber ter sempre um material que você consegue entender um pouco, mas que te motiva a continuar. O material muito fácil vai te desmotivar e material difícil também, que você não entende quase nada. Mas se você não tem o material ideal, que é o caso, ainda mais em línguas minoritárias, começa, deixa o avião decolar e vai consertando, porque é assim mesmo, não dá para esperar as condições ideais para poder começar a estudar. Né? E tem a teoria do crashing, que é você sempre ir passando em degrauzinho de material que seja um pouquinho, sei lá, 5% mais difícil do que você estava. Isso também, num espanhol da vida, num francês, é fácil chamar material, mas nem sempre vai ser isso em línguas minoritárias. Aí você arruma umas muletas, uma legenda, uma transcrição. E aí, uma coisa que eu acabei descobrindo por tabelas são os mercados de dublagem e de audiolivro. Então, línguas que dublam. As que dublam eu sei que eu vou aprender até mais rápido, porque eu vou poder assistir minha série. Igual georgiano, a série saiu no Netflix essa semana. Semana que vem já está no site georgiano dublada. Inclusive até série brasileira está lá, o mecanismo está lá, 3% está lá. Então não tem meio desculpa. Francesa também dubla. Italiano, espanhol, claro, russo e alemão. Então, isso até como essa relação da língua com o mercado editorial é um dos critérios que eu uso para escolher o idioma que eu vou aprender. Então, você tem na minha família tem 3 idiomas. Um tem um mercado de dublagem, vai ser mais fácil para mim, porque eu vou poder fazer uma transição igual eu fiz com o francês, começar com série dublada, depois passar para a série nativa. Mas quando não dubla, você tem as séries internacionais, ou seja, essas séries internacionais elas ganham legenda em inglês ou em português e também tendem a ter legenda no idioma nativo também. Essa aqui é uma série israelense, When Heroes Fly, isso aqui é Scam, é norueguesa. Mas tem vezes que vai ter só série no idioma nativo, que é uma série da Estônia que eu assisto, uma novela da Estônia que eu assisto, que é só em estoniano, que aí eu pego, extraio a legenda, jogo no Google Tradutor e faço uma legenda paralela para mim. Tem que ser. Ou sem legenda nenhuma, que aí não tem jeito. E audiolivro,
É a minha forma favorita. Porque também a transição, você começa com áudio, mais uma linguagem escrita ainda. Se você saiu do seu livrozinho, que é a linguagem escrita, e vai fazer essa transição antes de cair na série. Então, todos esses países têm um mercado de audiolivro consolidado. Língua espanhola ainda não tem, está começando agora, por incrível que pareça. Ainda não fechou a questão de direitos autorais, quais países vão tomar a liderança em lançar esses audiolivros. Você acha muito pouco material, geralmente são clássicos que eu evito porque eu quero aprender vocabulário do dia a dia de hoje. Mas georgiano tem, francês, italiano, russo, alemão. O alemão, a única ressalva é que é abridged, é reduzido, né? Hebraico, para minha alegria, tem. Norueguês, romeno e mandarim. Agora eu estou ouvindo e lendo O Caçador de Pipas em mandarim. Mas já passei pelo Dan Brown todos. Faltou grego. Não, grego também tem um mercado fortíssimo. Eu tô lendo agora um de Jorge Amado em grego. É uma série Os Tempos Ásperos, da época da ditadura do Vargas. Então tá lá o texto em grego, o audiolivro em grego e o original. Paulo Coelho você acha também. Inclusive, uma dica, se você aprender georgiano, você vai poder comprar livro muito mais barato, coisa de... O lari da moeda da Geórgia é tipo assim, é 1:2 em português. Então, metade do preço de um livro em dólares. E mesmo assim, ainda é mais barato ainda. Tipo assim, você com R$5, você pega, sei lá, a coleção do Harry Potter. Então, se você já é fluente georgiano, você vai ler mais barato agora. Fica a dica aí. Só falta isso, né? Mas você pode assistir todas as suas séries do Netflix, você pode... Audiolivro, você pode ler todos os romances best-sellers em georgiano. Então não tem como errar. Quando não tem atalho, quando não tem nenhuma das alternativas, no caso do indonésio, por exemplo, aí eu procuro podcast com transcrição sem um tema específico, mas geralmente notícias. Tem um site que é Rádio Liberdade Internacional. Então, toda aquela região do Oriente Médio, ex-União Soviética, eles produzem notícias com transcrição em todos aqueles idiomas, em georgiano, em uzbek, por aí vai. Rádio Liberdade Internacional. Eu não sei se tem edição em português, não, porque eu acessei em georgiano, inclusive. Ou você vai ter que... Se você não tem uma sequência boa de materiais nativos, você vai ter que prolongar o seu estudo de livros-texto, que eu estou fazendo com o hebraico, apesar de ter. Né? O hebraico são 2 edições de Assimil, eu vou passar cada uma 2 vezes, para eu chegar mais forte, para assistir uma série hebraica mais tranquilamente, quando eu estiver mesmo na fase, deixando o livro de texto de lado, mais na fase de material nativo. Também vai acabar sendo mais lenta a transição para as séries nativas. Aí você vai ter que pesar o seu interesse na série, de assistir, quanto maior o interesse, maior a possibilidade de você vir a entender, ou o seu apego material, que eu também não quero pegar uma série que eu sou doido para assistir, e assistir quando eu estou no básico, não entender nada e ficar frustrado. Ou também a tolerância à ambiguidade. Tem gente que consegue assistir horas e horas sem entender 100%, mas assim, não, como que a Edjana falou, não é o melhor uso do seu tempo. Mas tem gente que faz isso e dá certo para ela, beleza. Qualquer coisa, manter o nível de compreensão. YouTube também dá para fazer essa coisa. E ter sempre em mente, se você está gostando do processo, se você está vendo progresso nisso, e se você está conseguindo abarcar onde você começou naquele idioma e onde você está agora. Se você consegue situar o uso daquele material no seu processo de aprendizado inteiro, pensando no longo prazo. Então foi isso, gente. Agora, quiser perguntar... Oi, Edson, obrigado pela palestra, excelente. Edson, eu sempre pronuncio esse H aí. E o que você falou é bem verdade. No meu caso, eu assisto alguns filmes no Netflix e eu boto sempre dublado. Vejo 20 minutos em italiano, 20 minutos em alemão. Eu vou vendo sempre dublado. Até filmes que eu nunca veria, só vejo porque eu vejo dublado, entendeu? Exatamente. Então, uma pergunta ali do Pedro, não é? E aí, Edson, beleza? Beleza. Cara, massa demais. Queria saber como é que você se organiza com tantas línguas. Isso daria outra palestra.
Mas, assim, eu tenho uma condição assim, específica de conciliar a vida profissional, o trabalho e tal, que eu consigo... Tenho mais momentos de pausa ao longo do dia. Então, eu realmente estudo todas, nem que seja meia hora cada. Não façam conta não, que vai ficar feio para mim, mas eu consigo... Eu pensei, se eu for alternar os dias, eu vou acabar saindo uma na frente da outra, eu vou ficar desmotivado. Mas eu tento manter pelo menos 30 minutos para cada. Começo com... Se eu estou com dificuldade de leitura, eu começo com a leitura, depois a série, que é a minha recompensa. Então, o russo, eu leio o audiolivro em russo, depois que eu passo para a série em russo. Agora estou lendo muito desenho animado, né? Mas eu tenho essa rotina, eu sigo a rotina que você falou, para não ter que pensar no que eu vou fazer agora. Não posso parar para pensar. Porque aí eu vou economizar esse tempo. E se deixar também, eu quero ver agora o que tem de novidade em audiolivro mandarim. Aí eu perdi uma hora lá pesquisando. Então tem que ter essa... Eu preciso dessa disciplina. Mais alguma pergunta? Ô, mestre, tudo bom? Ô, mestre, fala aí. Rapaz, eu achei legal, cara, todos os seus relatos. Foi doido também porque eu me conectei, por exemplo, eu estava conseguindo ler já em inglês, e aí eu pensei, cara, agora como é que eu vou começar a entender isso? Aí eu peguei uma série que estava na moda na época, que era o Lost, e eu assisti sem parar, do primeiro ao último episódio, só parava para comer e dormir. Isso mesmo. No primeiro episódio eu entendia 20%, e no último eu já estava entendendo 80%. E funciona. O que não deu certo pro japonês, porque no episódio 100 do Naruto eu já desisti. Eu só sabia da Temayo, Itadakimasu e calou. Não tinha base, né? Agora uma dúvida que eu acho que é pertinente em relação aos fonemas, né? Você comentou os fonemas dos idiomas. E eu tenho essa impressão que quando o idioma ele é foneticamente mais próximo, independente do vocabulário, ele acaba se tornando mais fácil. Por exemplo, eu tive a impressão de que o italiano foi mais fácil para mim do que o espanhol. Sim. Né? E é isso, assim, gostaria de saber a sua opinião sobre isso, e parabenizar também que você fala o norueguês e o grego, que na minha opinião são as línguas mais tesão que tem. Então, obrigado aí. Valeu. Então, o italiano é mais transparente foneticamente do que o espanhol. Espanhol, por mais que a ortografia seja bonitinha, na prática eles trocam, tem consoante que altera, ela deixa de ser oclusiva, fica ativa. Tem consoante que come. O D, por exemplo, dos particípios come. Então, e o italiano ele segue mais. Até porque eles estão falando um idioma quase que segunda língua. Então tem essa vantagem mesmo. O italiano realmente é mais acessível. Eu ouvi falar que o Esperanto foi baseado muito no italiano, na questão da pronúncia, porque a pronúncia é muito clara. Sim. Na verdade, não é pergunta, é um comentário que é muito bom que você disse que quem estuda georgiano consegue buscar livros por valores mais baratos. Como eu falei, as línguas abrem muitas portas na nossa frente e principalmente quando você estuda línguas onde você consegue depois achar alguma coisa por preço mais barato. O meu filho, ele faz curso de programação em Belarus. Então, na verdade, ele é brasileiro. Só que ele é fluente em russo. E eu consigo pagar esse curso, eu pago por volta de R$80 por mês e ele faz 8 horas. No Brasil, eu não vou conseguir achar curso de programação com duração de 8 horas por mês por R$80. Porque aqui a gente pagava 600 até eu achar. Então, ele pensa que ele tem curso de programação, mas para mim isso, na verdade, é curso de russo, porque ele tem que se comunicar com o professor em russo. Tá certo. Então né? Isso, então eu faço minha estratégia. Por isso é bom, em georgiano tem muitos livros baratos. Tem, sim. Bom, a minha dúvida é o seguinte, quando eu comecei estudando inglês, e aí depois agora eu estou indo para o francês e um pouco de alemão também. Você teve a sensação de quando você mudou da primeira língua para a segunda ou de uma para outra, de que a última língua que você aprendeu de alguma forma meio que está lutando contra a que está chegando pelo seu tempo? E também no foco, não sei de certa forma, mas
de certa forma, a sensação que eu tenho no começo, quando eu fui fazer francês e alemão, é que o inglês ainda estava vindo muito. Obviamente, quando você vai falar uma frase, tem aqueles gaps ali que você não sabe, e aí automaticamente eu sentia que já ia lá e preenchia, tipo, com palavras do último idioma que eu preenchi, que eu tinha, e isso meio que ficava muito presente. Como que você fez com isso? Foi só questão de exposição massiva mesmo para... Também. Interferência, eu acredito, vejo interferência como sendo um problema meio exagerado. As pessoas exageram isso. Realmente, a sua primeira língua estrangeira tende a querer tomar o lugar de todas as outras, igual o inglês. As pessoas vão pronunciar o alemão igual se pronuncia o inglês, porque a ideia dela de língua estrangeira é aquela loucura ortográfica do inglês. Mas, igual, por exemplo, entre o norueguês e o alemão, se eu não sei uma palavra em alemão, realmente eu tendo a buscar primeiro no norueguês, depois até no inglês, no português, no francês. Mas com o tempo, com a técnica da fala, isso vai sumindo, porque é questão mesmo de hábito. Se você criou o hábito de falar aquele script seu, por exemplo, se apresentar, falar de sua vida no alemão, você não vai buscar mais palavra em inglês, porque isso é o seu cérebro que está seguindo a lógica. Ó, essa palavra que ele não conhece não deve ser parecida com português. Vamos buscar ela no inglês. Seu cérebro sabe essa lógica de prioridades, mas não é todo o drama que eu costumo falar, não. Interferência vai sumindo com o tempo, você vai chegando nos níveis intermediário avançado, vai deixando de ser um problema tanto. Shalom. Shalom. Eu ia perguntar sobre a sua técnica em relação até ao próprio hebraico mais específico. Como é que você está se adaptando às duas particularidades desse idioma, que é a questão de ser uma língua consonantal e não precisar do Unicode? Como é que você está conseguindo abandonar o Unicode e também ter a compreensão oral, já que por ser uma língua consonantal as vogais são omitidas, então você já precisa de um esforço a mais na leitura e também na escuta. A compreensão oral não é tão difícil assim, não é igual um italiano da vida, mas é meio que um espanhol. Entre espanhol e grego eu colocaria. Dá para acompanhar foneticamente se você pegar um texto lido mais tranquilinho. Estou falando só da parte fonética, de eu transcrever, que eu não entenderia, na verdade. O Unicode, o que eu faço? Eu estou estudando agora muito pelo Assimil, textos com transcrição e com áudio, para não aprender Unicode errado. Mas, quando chega mais à noite, eu reviso no Close Master sem Unicode. Então, eu tenho à disposição as duas coisas. O hebraico com Unicode com áudio e o hebraico padrão, sem Unicode. Então, pessoal, finalizou aqui a palestra do Idson. Muito obrigado, foi excelente. Obrigado, pessoal.